Fala, meus queridos, aqui é o professor Diego Alves com vocês para mais um vídeo aqui no nosso canal. E na verdade eu nem esperava gravar sobre isso, mas eu acho importante porque tem coisas aqui que vão além de aspectos históricos e aspectos teológicos, né? Então já peço desde já que você deixe o seu joinha, que você comente ao final do vídeo e compartilhe com mais 10 pessoas, porque o tema de hoje talvez deixe algumas bochechas rosadas. Por quê, pessoal? Porque Donald John Trump resolveu simplesmente disparar contra nosso querido Leão XIV, o sumo pontífice da Igreja Católica. E virou uma grita, não é? E acho interessante falar sobre isso, não só porque muitas pessoas têm confundido um pouco as ações do Trump, não só as questões em relação à igreja em si, mas especificamente acerca do Trump e aquilo que muitos autores chamam de religião da política ou religião política, né? Por assim dizer. Eu quero pegar aspectos bem interessantes, mas primeiro vamos à fala de Donald John Trump. Entre tantas coisas, Trump diz, abre aspas, eu não gosto dele, fecha aspas, se referindo a Leão XIV. Trump também disse o seguinte, ele gosta de crimes, parece gostar de crimes. E por fim, Trump disse, está fazendo um péssimo trabalho de política externa. Bom, parece uma piada você ouvir isso, né? Não gostar ou gostar do Papa, ninguém é obrigado a gostar ou não gostar do Papa. O católico, ele respeita a figura do sumo pontífice, sabe que quando ele fala ex cathedra, ele realmente tem a sua autoridade. Para você entender o que é ex cathedra, eu vou deixar aqui uns shorts para você, tá? Esse vídeo vai ter bastante shorts, então e também alguns vídeos que eu vou indicar para que quem quer entender um pouco mais acerca do papel da religião em si possa ficar menos perdido, tenha um pouco mais de iluminação sobre esse caso. Mas eu não acho que o Trump seja obrigado, pessoal, a ter lido ou entender um pouquinho do catecismo da Igreja Católica. Estão compreendendo? Bem como eu também não cobro do Trump que ele tenha conhecimento acerca do Código de Direito Canônico. E entenda qual é o papel do Papa, qual é a figura do Papa em si. Vou deixar aqui para vocês nos cards mais um vídeo, tá? Acerca do papel do Papa, beleza? Esse aqui sobre a hierarquia da igreja, toda a história da hierarquia da igreja, para quem se interessar, tá legal? E esse aqui sobre o começo do pontificado de Leão XIV, meio que um complementa o outro, tudo bem? Mas além disso, esse vídeo de hoje é para mostrar para vocês essa confusão que criou-se na cabeça de muita gente. A cabeça do Trump já é uma cabeça malucada, não é? O papel do Papa não é falar, tratar de política externa. E se fosse? De que país? O Papa faz um péssimo trabalho de política externa, mas política externa para quem? De quem? Vou deixar ao final desse vídeo a fala do Trump e a resposta de Leão XIV que matou a pau. Os pontífices sempre vão se posicionar contra as guerras. Por mais que hajam por aí leituras e conceitos de guerras justas, a guerra sempre é a morte do outro. Não estou falando que um outro que merecia morrer simplesmente ou sempre. Os soldados, que não têm culpa do que os seus generais ou líderes fazem muitas vezes. Os inocentes dos países. Então é óbvio que o sumo pontífice que se preocupa com a vida humana e com as almas, ele vai se posicionar contra qualquer conflito. Isso é o lógico, tá legal? O papel dele não é... Ele não tomou partido do Irã, porque parece que foi isso, né? Quando o Trump disse que o Papa gosta de crime, pô, ele é a favor do Irã. O Papa nunca disse que ele era a favor do Irã, porque ele é a favor dos Estados Unidos, ele é a favor da vida. Beleza? Eu vejo muitos católicos, o Trump tem razão, que o Papa fala demais. E assim, gente, ele nem católico ele é protestante. Agora você que caso seja católico, seja uma pessoa minimamente coerente, se você for minimamente coerente, você vai perceber que as falas do Trump são amalucadas. Não tem lastro, base teológica aquilo que ele está falando e politicamente também nenhum. O Vaticano não está a serviço dos Estados Unidos. Isso tem que ser deixado claro, não está. Talvez Trump não saiba disso.
Então perceba, essa é uma confusão, e mesmo você que talvez seja aliado do Trump, deva perceber o seguinte, de alguém que parece minimamente descontrolado. Devo dizer para você que talvez seja trumpista, que ele ganhou muitos votos de latinos católicos, tá? Porque a maior parte dos latinos são católicos. E Trump conquistou esses votos de latinos católicos, assim como de católicos americanos, para chegar agora e se colocar, né, nessa posição ridícula de ofender o sumo pontífice e mais, que é o creme de la creme, as montagens que ele cria se colocando como Jesus Cristo. Bom, ele disse que... ele respondeu a imagem, vou botar aqui para vocês, ele respondeu essa imagem que ele colocou na rede social dele, a Truth Media, que na verdade ele pensou que fosse o médico, não Jesus Cristo. Que médico, né? Dr. Fritz? Esse era o médico que cura as pessoas? Foi isso que ele achou que ele era? Uma porra do médico? Pelo amor de Deus, né? E culpou a mídia fake news, distorceu a montagem que ele criou curando pessoas. E depois atacar o Papa. Isso é um conjunto, sabe, de uma mente minimamente amalucada em questões políticas. Não vou nem falar teológico, que repito, ele não é obrigado a conhecer, pessoal, catecismo de código de direito canônico, ele não é obrigado a conhecer a doutrina social da igreja. Infelizmente, muitos católicos também não conhecem o que é doutrina social. Imagina o Trump, que nem católico é, porra. Concorda? Mas é um ponto histórico importante, porque muitos aliados criticaram a fala do Trump de vou fazer desaparecer uma civilização, se referindo ao Irã. Ele está falando da guarda revolucionária, ele usou o termo civilização. Até os aliados do Trump ficaram chocados com essa fala. Talvez você que gosta do Trump deve enxergar o seguinte, ele estica muito a corda, ele passa dos limites. E ao atacar de forma gratuita Leão XIV, que simplesmente disse, olha, que a guerra não deve ser o sentido final, e mais, se posicionou contra a fala de que uma civilização seria destruída. Isso é o mínimo que alguém coerente deveria se colocar contra. A destruição de uma civilização. Foi isso que o Papa fez, dentro da sua grande educação, da sua grande simplicidade. E muitos outros, repito, inclusive aliados de Donald Trump, o criticaram. Então é assim, agora ele mirou no Vaticano, não é? Também estava outro dia atacando o Irã e Japão e Coreia do Sul, porque não ajudaram a bloquear o mar e fechar ali o Irã, ajudar a fazer o grande bloqueio que ele queria pelo mar contra o Irã. Começou a atacar aliados também. Mas hoje acordou, tomou um café, né, esses dias aí, tomou um cafezinho, acordou, eu vou atacar o Papa. Por uma fala que você vai esperar de um líder religioso de fato, de verdade. Não esses picaretas que a gente tem aqui no Brasil. Essa gente que grita, que gralha, né, que gosta de um dízimo, gosta de uma igreja de parede preta, né, parecendo um anfiteatro, para caber mais gente, poder lucrar mais. Essa gente, não. Então, isso é um alerta, porque a gente fala de política aqui, geopolítica, mas é um alerta para você entender o espírito das coisas. Alguns limites devem ser respeitados mesmo em política. E os sinais que John Trump manda não são sinais positivos. Nós sabemos que o Trump costuma falar e voltar atrás das coisas, né? A foto ele já disse que ele achou que era um médico. Repito, Dr. Fritz, possivelmente, ele achou. Veremos, porque os bispos americanos fizeram uma dura crítica aí também. Veremos se ele vai voltar atrás naquilo que ele falou do Papa. Ele pode afirmar que o pontífice gosta de crimes e entre outras groselhas que ele disse. Tá legal? É sobre isso que eu queria falar rapidamente com vocês. Ao final vou deixar as falas de ambos e vejo você no próximo vídeo. Why did you attack Pope Leo on Truth Social? I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID
and in many cases they're outside 10 feet apart, and they were arrested. So we don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. Io non sono politico, non ho intenzione di entrare nel dibattito con lui, piuttosto il messaggio è stato sempre lo stesso, promuovere la pace, e lo dico per tutti i leader del mondo, non solo lui, e cerchiamo sempre di finire con le guerre e promuovere pace e riconciliazione. I have no fear, neither the Trump administration nor speaking out loudly about the message of the gospel, and that's what I believe. I am called to do what the church is called to do. We're not politicians. We're not looking to make foreign policy, as he calls it, with the same perspective that he might understand it. But I do believe that the message of the gospel, blessed are the peacemakers, is the message that the world needs to hear today. Thank you very much. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.